Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Como acabamos de cantar, graças damos a Deus por tantos benefícios derramados sobre nós, principalmente a vida eterna. Se você hoje ainda não fez isso, você deve fazer. Obrigado, ó Pai, obrigado porque tenho a certeza da salvação. Obrigado porque nos deste o bem mais precioso que temos e que ninguém podia dar. A vida eterna. É por isso que nós rendemos graças a Ele. E a esse Deus que nos salvou e que ministrou sobre nós a sua graça abundante, não tem poupado benefícios diários sobre a nossa vida. O quanto Deus tem feito por você. Já parou e já fez uma lista das dádivas derramadas de forma tão abundantes e amorosas na sua vida? Que o Senhor seja louvado e que nós possamos reconhecer a sua bondade, o seu cuidado constantemente sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Nós estamos numa série de exposições bíblicas sobre esperança. Tá? Nós falamos já sobre o amor, mês de janeiro e fevereiro. Março falamos sobre a alegria e esse mês estamos falando sobre a esperança. De manhã, a nossa reflexão foi sobre e quando a esperança falha. O Evangelho fala sobre os dois discípulos que voltavam de Jerusalém para Emaús entristecidos. E em um momento, um deles fala para Jesus, que foi aquele viajante que começou a andar com eles. Nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. A esperança falha. Como falei de manhã, o Salmo, ou o hino 61, Ações de Graças, a estrofe 2 fala assim: nós te agradecemos também pela esperança que falhou. Essa é a vida que nós temos. Em muitos momentos a nossa fé é abalada, a nossa esperança é enfraquecida, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua livrando, fortalecendo, renovando a fé, renovando a esperança. Então, de manhã, quando a esperança falha. E agora à noite, a esperança restaurada. João, capítulo 21, mesmo assentados, convido-vos à leitura alternada desse texto maravilhoso e que certamente falará muito ao seu coração. João 21, do versículo 1 ao versículo 14. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra,
senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Palavra do Senhor. Pai, nós nos rendemos a Ti. Até agora nós nos oferecemos a Ti em louvores e adoração, porque Tu és digno de toda a honra. Agora, Senhor, nós nos silenciamos na Tua presença e clamamos ao Senhor que o Teu Espírito possa inclinar todo o nosso ser somente à Tua palavra. Fala conosco, precisamos ouvir a Sua voz. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa esperança, a nossa fé. O Senhor conhece os momentos de aflição, de sofrimento, de lutas. Conheces a maneira em que muitas vezes nos encontramos diante das nossas adversidades. Em muitos momentos fracos, desanimados, sem esperança. Mas o Senhor é Deus, continua sendo Deus, poderoso, soberano, elevado sobre os céus e sobre a terra, Senhor de tudo e de todos. Fala conosco, renova a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. O cenário está ainda no momento da ressurreição de Jesus. Assim como o texto da reflexão da manhã. Os discípulos estavam na expectativa. Lembram? Havia uma casa, os discípulos estavam reunidos nela. Num certo momento, 2 discípulos saíram de volta para Emaús, os demais ficaram. Somente João traz esse relato. O coração dos discípulos, não somente dos 2 que estavam de volta para casa na aldeia de Emaús, mas o coração dos discípulos doía. Porque a esperança havia sido frustrada. Assim como os 2 responderam para Jesus naquela jornada, os demais discípulos tinham a mesma percepção. Já é o 3º dia e ele não ressuscitou. Dentro daquela casa, Pedro tomou a iniciativa. Vou pescar. E aqui há uma primeira inserção na nossa história. Em quantos momentos nós encontramos de aflição, de dúvidas, de decisões sérias, e em muitos em solidão, e nós voltamos a fazer aquilo que voltávamos ou fazíamos no passado. Em quantos momentos nós olhamos para o presente e questionamos se realmente vale a pena? Se Deus realmente está conosco? Se Ele realmente ouve as nossas orações? Se esse versículo bíblico, muito mais do que poético, mas uma verdade para a alma, realmente é verdade em nós,
quando a palavra nos consola dizendo: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas há momento em que tudo isso parece vazio, parece não ter sentido. Nós ouvimos irmãos ao nosso lado: ore ao Senhor, busque mais a Deus, mas são ações que parecem estar tão distantes de nós. Outros ainda nos falam: espera em Deus. E a esperança, em muitos momentos, é o fator mais desafiador que nós experimentamos. Porque parece que nós não fomos feitos para esperar. Em nenhuma área da nossa vida. Falou de esperar, o coração já fica agitado. Desde pequenos. Lembram vocês que são pais, como nós tínhamos que orientar os nossos filhos e corrigi-los, porque eles queriam fazer as coisas na hora deles, agitados. E nós dizíamos: espera um pouco. E isso para eles era o fim. Quantos aqui viajaram em família? E os filhos perguntavam, como eu perguntei incansavelmente para os meus pais: está chegando? Não é isso, Ides? Marcelo perguntava isso. Está chegando, pai? E aí a gente responde: está chegando. E o filho fica ansioso. Já assistiu uns 10 vídeos no YouTube e nada controla. Porque nós não somos prontos para esperar. Nós somos agitados. Agitados. Pedro é essa figura agitada. Eu vou ficar esperando nada. Eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz. Vou pescar. E sempre tem um corajoso, não é verdade? E quando esse corajoso aparece, outros aparecem juntos: nós vamos com você. Porque tem gente que parece que espera um tomar atitude. Pedro foi esse indivíduo que tomava atitude em todo o tempo. Algumas certas, outras erradas, que nos revelam que somente em Cristo e pela direção do Espírito Santo nós podemos tomar decisões assertivas. Vou pescar. Os demais disseram: vamos contigo. O que você faz diante da desesperança? Para, desiste, analisa a vida e chega a uma conclusão que não vale a pena? Ou aquele ditado tão conhecido: eu era feliz e não sabia. Ou você olha para o passado, assim como Pedro fez, e conclui: eu devia estar fazendo outra coisa, senão esta. A vida da fé é assim. Deus nunca disse para nós que seria fácil. Se fosse, não precisaríamos da fé, não precisaríamos da perseverança, não precisaríamos do exercício da esperança. Mas é exatamente na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, da nossa fé incerta, instável, pequena fé, que a grandeza de Deus se revela, que o poder de Deus se revela. De manhã eu falei para vocês, e repito hoje, o fato de você não ver Deus agindo não significa que Ele não esteja agindo. E nós precisamos aprender disso. Nós olhamos para o lado e parece que tudo está em silêncio. A conclusão que eu tenho: Deus não está aqui. Deus não age mais. Irmãos, Deus continua sendo Deus. Tudo passa, Deus permanece para sempre. Volta para o texto e vamos entender como Jesus restaura a nossa esperança. Versículo 4, leiam por favor, 4 e 5.
Talvez a noite mais dolorida daqueles homens. Talvez a noite de maior desesperança. Era o terceiro dia e Jesus ainda não havia se revelado para eles. Jesus estava na praia. E como falei de manhã, todas as vezes que somos tomados pela incredulidade, nós não reconhecemos a presença do Senhor. Ele sempre estará perto. E isso não depende de você. Isso depende dele. É a fidelidade dele às palavras dele. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É promessa. Ele está presente. É a minha falta de fé. É a minha incredulidade. É a minha desesperança que não me permite reconhecer a presença de Deus. É por isso que eu me sinto fraco, isolado, solidão, entristecido. Esta é a grande realidade. Jesus estava na praia, eles não o conheceram, porque o coração estava tomado de desesperança, de decepção. Mas há algo interessante, porque é exatamente nesse momento que Jesus iniciou a restauração da esperança daqueles homens. Como? Renovando a nossa memória. Isso é maravilhoso. Hoje na aula dos jovens, um rapaz fez a citação de um texto que eu gosto muito. Lamentações, capítulo 3, do versículo 20 ao 23. Todos vocês sabem o que está escrito lá. A síntese é: quero trazer à memória, bem forte, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que você tem trazido à sua memória? Do que você tem lembrado? Hino 63. Quem lembra? Quantas muitas bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento, desânimo, desesperança, julgas tudo vão, não vale a pena. Não vale a pena, não tem solução. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Deus restaura a esperança, renovando a nossa memória. Por que ele faz isso? Lucas capítulo 5. Quem lembra? A pesca maravilhosa. Leia na sua casa. Em Lucas 5, Jesus chama os discípulos. Até Lucas 5 não tem discípulos. Em Lucas 5, alguns homens haviam passado a noite inteira pescando, sem contudo não terem pescado nada. Jesus se aproximou deles. E eles disseram: nada pescamos durante a noite. Jesus disse: lançai a rede. E Pedro respondeu: sobre a tua palavra lançaremos a rede. Lançaram a rede e pegaram uma quantidade enorme de peixes, ao ponto de pedirem a outros pescadores para ajudarem-nos a tirar os peixes. Levaram para a praia e deixaram tudo lá. A pesca mais bem-sucedida foi deixada, porque aqueles pescadores foram chamados para serem pescadores de homens. Ali está o chamado dos discípulos. Agora, João 21, Daniel, tudo havia passado, Jesus havia morrido, ressurreto. Agora ele não havia se revelado, os homens tomados pela incredulidade, desesperança, não puderam reconhecê-lo. E ele traz à memória
O que vocês pescaram? Nada pescamos, Senhor. Já é de madrugada. Vejam ainda como Jesus trata aqueles corações no versículo 6. Leiam por gentileza. Jesus te faz lembrar de tudo o que Deus já fez na sua vida, para que a sua esperança seja renovada. Lance a rede novamente. Talvez o que falta para nós é a confiança no poder de Jesus. É a confiança que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que eu não perceba, Jesus está no controle de todas as coisas. Mesmo que eu não veja, Deus está cuidando de mim. Mesmo que eu não reconheça, o Senhor está ao meu lado. Lancem a rede. A grande perspectiva da fé é a prática. É por isso que Tiago traz uma mensagem muito atual para as nossas vidas, dizendo, olha, a fé sem a atitude, a fé sem a prática, a fé sem a vivência é morta. Ela precisa ter resultados na vida. Ela precisa transparecer em atitudes. E é isso que muda o nosso momento. É isso que esclarece as situações mais escuras da nossa vida. Ainda nesse versículo, parte B do versículo 6. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Versículo 7, leiam. Quando Deus revela e traga à nossa memória os grandes feitos dele em nós, ele revela a sua grandeza. João reconheceu. E por que João, né? João é o discípulo amado. É aquele que, na perspectiva dos evangelhos, tinha maior intimidade com Jesus. Ao ponto de estar próximo dele, de reclinar sobre ele. Não houve dúvidas naquele momento. Quando o poder de Deus é revelado, e quando Ele traz à nossa memória tudo que Ele já fez por nós e em nós, o que resta a nós é reconhecer que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos. Quando Ele renova a nossa memória e Ele nos conduz a pensar em tudo que Ele já fez por nós, as nossas vidas se rendem diante dEle e esperam pela provisão do Senhor sobre nós. Quando Ele renova a nossa memória, mostrando tudo o que Ele já fez por nós em toda a nossa história, Ele faz com que a nossa esperança seja levantada mesmo no momento de grandes incertezas. Foi isso que aconteceu. Pedro agora toma atitude novamente. É o primeiro que disse, eu vou pescar, e agora é o primeiro que não tem paciência. O barco demoraria um pouco para chegar lá. Pedro queria chegar mais rápido possível. Coloca roupa, e todos aqui que já estiverem em alto mar, alguns já devem ter estado. Eu já fiz essa loucura uma vez na minha vida. Fui fazer um prático missionário lá na Bahia. Tinha 19 anos. Viu, Vinícius? 19 anos. Daí eu fiz um prático por 2 meses numa cidade litorânea. E me envolvi com os pescadores lá. Os indivíduos tinham 80 anos, 70 anos. E daí me chamaram para pescar. E fui com eles. Num barquinho que
Ali eu aprendi a falar com Deus. Eu sempre achei que eu gostava de pescar. Meu pai me levava para pescar, mas no rio. Nunca entrei em barco. Daí quando, na beirada do mar, à noite, João, à noite, eles não pescam durante o dia, à noite, entrei no barquinho, o barquinho de um lado para o outro, 3 num barquinho, e foram para o alto mar. Lá eles desceram e falaram para mim, você tem que descer também. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Eles descem e estendem uma rede de dezenas de metros, com bambu numa ponta e bambu na outra extremidade. Um vai nadando, leva lá do outro lado, em alto mar, e o outro leva na outra ponta. E disseram, você fica no meio. Daí eu falei, nunca mais fui também, nunca mais fui. E eles vieram arrastando a rede até a ponta. Pescaram bastante naquela noite. Foi uma experiência que eu nunca me esqueci. Por que eu nunca me esqueci? Porque é no momento da nossa maior fragilidade. Se você pergunta se eu sei nadar, eu não sei nadar. Eu entro na piscina, me viro, entro no mar, me viro, mas se precisar sobreviver, não vai acontecer. Deus vai ter que chegar, pegar minha mão e falar, levanta. Porque se depender de mim, não vai dar certo. São nesses momentos em que o controle foge da nossa mão, que Deus mostra o grande poder dele. Então esses discípulos sabiam o que estava acontecendo. Pedro pulou do barco e ele coloca a roupa antes. Eu me lembro muito claramente desses senhores. Eles usavam uma espécie de sunga artesanal, porque em alto mar você não pode estar vestido. Você tem que estar o máximo possível livre de roupas. E Pedro estava assim. Ele coloca a roupa rapidamente, pula nas águas e nada. Porque a expectativa da ressurreição foi o que alimentou a vida daqueles homens. E agora quando João disse, é o Senhor, Pedro teve a convicção, Jesus ressuscitou. É esse o poder do nosso Senhor. Ele continua sendo grande, mesmo no meio da nossa incredulidade. Deus continua fazendo grandes coisas. Até porque, o que seria de nós, Eulídio, se dependesse da nossa fé? Já pararam para pensar? Em Júlio, o que seria de nós? A minha fé é tão instável. Tem dia que ela está forte, está disposta a enfrentar um leão. Mas na maioria dos dias, um gato me assusta. O que seria de mim se eu dependesse somente da minha fé? É da graça, é do poder de Deus, é do amor de Deus, é da soberania de Deus. É quando tudo falha que Deus revela que o poder pertence a Ele. E finalmente, irmãos, vejam como João conclui essa restauração da esperança dentro dessa poesia maravilhosa do Novo Testamento. Versículo 9, leiam por favor. Disse-lhe Jesus, trazei alguns peixes que acabastes de apanhar. 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Segundo, Deus restaura a nossa esperança, renovando os seus cuidados. Deus cuida de ti. Tem um hino maravilhoso, talvez seja o 163. Talvez. Fala que Deus cuida de nós. Não desanimes, Deus velará.
Deus cuidará de ti. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eles passaram a noite pescando. Já estava para amanhecer e nada tinham pego. Quando descem para a areia, há uma grande surpresa. O alimento estava preparado. É isso que Deus faz. Quando nós pensamos que nada tem jeito, quando pensamos que tudo fugiu do controle, quando pensamos que não há solução, quando pensamos que não tem para onde ir, Deus se apresenta e fala: eu estou aqui, eu cuido de vós. A noite inteira sem pegar nada, aqueles homens precisavam alimentar e tiveram o doce privilégio de fazer o desejum com o próprio Cristo, o nosso Senhor. Havia peixe sob a brasa e pão na espera deles. Vai perguntar para mim como que isso é possível? Eu não sei. Jesus acabara de ressuscitar. Onde ele arrumou o peixe? Onde ele comprou o pão? Quem sabe? Mas nós temos duas multiplicações para responderem isso. E nas duas multiplicações, milhares de pessoas foram alimentadas. Deus prova o seu cuidado, fazendo grandes coisas surgirem daquilo que não existe. Esse é o poder de Deus. O poder da palavra de Deus que criou o mundo do nada, continua o mesmo, operando grandes maravilhas, mesmo que nós não vejamos aquilo que Ele faz. Esse é o poder de Deus. E finalmente, irmãos, Deus renova, restaura a nossa esperança, nos surpreendendo. Final do texto. Versículo 11 até o 12. Leiam, por favor, numa só voz. A madrugada inteira, Simone, e não pegaram nada. Daí o Senhor de todas as coisas dá ordem: lançai a rede. E pegaram 153 grandes peixes. Por que João dá esse detalhe? Já parou para perguntar? Por que a preocupação numérica? Por que a preocupação de João em falar que a rede não se rompeu? Ele fala isso para demonstrar que aqueles homens tiveram uma pesca tão bem sucedida, que até mesmo a rede, que é algo tão secundário, esteve dentro da provisão divina. Que coisa maravilhosa! É quando nós entendemos que tudo que Deus tem provido para nós é bênção dele. Vem dele, é bênção dele. Provém dele, é o cuidado dele. É derramado da parte dele, vem para abençoar as nossas vidas. É isso que João está ensinando. Mas há algo ainda mais poderoso nesse fragmento sagrado, que está no versículo 12. Quando Deus nos surpreende, nós ficamos perplexos. E isso acontece com você. Isso acontece comigo. Ou nunca aconteceu com você. Né, Débora? A gente fica duvidoso, não fica? A gente fala, não vai dar certo. Mas daí quando ele faz, o que a gente fala? Nossa, Deus, como que o Senhor é maravilhoso. A gente fica com vergonha. Ou vocês nunca ficaram com vergonha de Deus? Por que eu duvidei? Ou vocês nunca pensaram assim, por que eu sofri tanto? Ou vocês nunca chegaram a uma conclusão, por que eu perdi noites de sono?
Por que eu parei de me alimentar? Por que eu briguei com a minha família? Se Deus estava no controle de todas as coisas em todo tempo. E foi isso que aconteceu. Quando eles pescaram aquela quantidade enorme, e quando o Senhor disse, venham comer, venham, é a melhor coisa que vocês fazem agora, venham comer, eles ficaram olhando um para o outro, feito bobos. E aí o texto fala, e eles não questionaram quem és tu, porque eles sabiam que era o Senhor. Essa é a terceira verdade. Na nossa incredulidade, Ele continua sendo Deus. Na nossa fraqueza, Ele continua sendo Deus. Na nossa dúvida, Ele continua sendo Deus, cuidando de nós, renovando a nossa memória e surpreendendo as nossas vidas, porque Ele sempre faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando você acha que pediu muito, Deus vem com algo muito maior daquilo que você pediu. Daí você entende que o seu Deus é grande demais, é maravilhoso demais. Que Deus te fortaleça e que nesses momentos de dúvidas, de desesperança, de fraqueza da fé, de questionamentos, de fragilidade, de instabilidade espiritual, que nesses momentos Deus possa renovar a sua esperança, trazendo à sua memória tudo aquilo que Ele já fez, renovando o cuidado dEle para contigo. Deus cuidará de ti e te surpreendendo. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou esperamos. Que Ele te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Amém. Convido-vos a se levantarem. Pai, o que seria de nós? Os discípulos foram provados nas situações mais adversas. Multidões que tinham que ser alimentadas, fracasso na pescaria, e pescaria foi a função de grande parte daqueles homens. E fracassaram. Foram provados no mar de Tiberíades e durante as noites em que o medo assola o coração da humanidade. Isso revela para nós que mesmo sendo filhos teus, amados por ti, nós seremos provados pelo Senhor. E o Senhor nos prova das formas mais desafiadoras, naquilo que pensamos que somos bom e na nossa fraqueza, para revelar que só Tu és Deus e para mostrar para nós que nós devemos confiar somente no Senhor e esperar somente nas Tuas palavras. Obrigado porque homens como estes revelam para nós que nós precisamos buscar mais a Ti. Precisamos lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós e fazer com que essa memória possa alimentar a nossa esperança nos momentos mais difíceis que estamos passando. Porque tudo muda, mas o Senhor permanece para sempre. Precisamos aprender também que o seu cuidado independe de nós. O Senhor cuida porque o Senhor ama. O Senhor cuida de nós porque o Senhor decidiu nos amar. O Senhor cuida de nós porque o seu cuidado revela o seu poder e a sua misericórdia. E ensina-nos, ó Deus,
que o Senhor sempre fará muito mais daquilo que pedimos ou esperamos. O Senhor é surpreendente. Ninguém nos surpreende como o Senhor. Isso alegra a nossa alma. Isso mostra que na nossa fraqueza o amor do Senhor é abundante. Isso mostra que na nossa falta de fé o teu poder é grandioso. Isso mostra que na nossa desesperança o seu cuidado é verdadeiro. Olha para nós. É a tua igreja. O Senhor conhece cada um dos teus filhos. O Senhor sabe o que eles passam. Renova a esperança do teu povo. Renova a minha esperança. Faça-me olhar para ti. Faça-me depender unicamente de ti. Faça-me olhar para a bondade do Senhor, mesmo que eu não a veja. Que os meus olhos da fé possam ver a bondade do Senhor. Guarda-nos, ó Pai, proteja-nos em Ti. Conduza-nos durante essa nova semana para o louvor da glória do Seu nome. Faça-nos filhos melhores. Durante essa semana que possamos exercitar a nossa esperança no Senhor. Muitos desafios virão, provações virão, mas que a nossa esperança permaneça unicamente em Ti. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém.